Nós temos cantado um hino, no domingo e na quarta passada nós cantamos Vos Prostrai, né? Que fala sobre adoração, sobre o crente se prostrando diante de Deus. Então, irmãos, nós temos estudado o tema da adoração. Nós temos estudado o tema da adoração. E nós já avançamos bem, né? Nós já vimos o que é adoração, qual o significado da palavra adoração, o que significa. Nós vimos que adorar é o quê? Se inclinar, se curvar diante de alguém, de uma autoridade, de um rei. Nós vimos que na Bíblia tem casos do anjo do Senhor, que os estudiosos dizem que é a segunda pessoa da Trindade, de crentes se curvando diante da aparição do anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus. Então, em alguns lugares do Antigo Testamento você vê a referência ao anjo do Senhor, o anjo, não no plural, no singular, o anjo, não os anjos. Então, quando tem a palavra no singular, o anjo do Senhor, isso se refere quase sempre, ou para não dizer todas as vezes, à pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vimos que o pai de Sansão, a mãe de Sansão se curvaram diante do anjo do Senhor. Isaías, quando teve a visão de Deus, ele se prostrou também. Paulo, quando vê Cristo ressurreto, ele é lançado ao chão também e se comporta de forma humilde, né? Quem és tu, Senhor? Nós vimos alguns exemplos em Apocalipse. João se coloca com a testa no chão, ele se curva, né? E é uma figura comum a palavra se prostrar, adorar. Quer dizer justamente isso. É você se curvar a ponto de talvez encostar sua testa no chão, botar o joelho no chão e se humilhar diante de uma autoridade, de alguém que você reconhece que é soberano. As pessoas faziam isso diante de reis, né? Diante de reis, tá bom? Nós já vimos isso. Nós vimos que a adoração também é diferente de idolatria, né? E nós vimos que a idolatria era muito presente no Antigo Testamento, o povo de Israel cometeu idolatria. Nós vimos alguns textos e nós estudamos algumas coisas referentes a esses textos. Nós vimos que, em último caso, o pecado de Adão era um tipo de idolatria, de adoração errada, né? Ele escolheu ouvir a voz da serpente, da palavra de Satanás, ele escolheu dar razão à voz de Satanás, ao que Satanás tinha falado, tanto ele quanto Eva, ao passo de que ele escolheu ignorar o que Deus tinha falado. Então ele se posicionou ali na questão de quem ele ia ouvir, quem ele ia se curvar diante daquela palavra, né? Satanás falou uma coisa, Deus falou outra. Adão escolheu se curvar diante da palavra de Satanás, digamos assim. Vocês vão ver tudo isso aí no esboço bem completinho, tá bom, no material. Tem uns pontos bem bonitinhos aí para vocês acompanharem em casa. Todos os pontos que nós vimos, inclusive esse de Adão e Eva. Tem um ponto aí de Raquel. Nós vimos que o coração de Raquel era idólatra, né? Também. Nós vimos aí o exemplo do bezerro de ouro, né? Êxodo 32, do povo de Israel que adorou o bezerro de ouro. E nós sabemos que existem alguns reis idólatras. A gente não chegou a ver nenhum caso ainda, mas está aí no esbocinho de vocês, no papel. Bom, irmãos, hoje a gente vai estudar o seguinte, sobre adoração privada, porque adoração a Deus é feita de duas formas, basicamente, para simplificar, né? Você pode fazer ela de maneira privada ou de maneira pública, adoração pública. Bom, adoração pública é o que nós estamos fazendo aqui hoje, cultuando a Deus publicamente. O corpo faz isso quando se reúne em comunhão para cultuar a Deus. Isso é adoração pública. E a gente vai ver um exemplo lá em Hebreus 10, 25, a gente vai entender um pouco daquele texto. Falando de hoje, a gente quer entender o que é adoração privada. Então abram, por favor, em João 4. João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Eu vou abrir aqui a minha também. João 4, 23. É o texto famoso, né? De Jesus com a mulher samaritana, né? Vocês vão lembrar do texto. Jesus chega na cidade
se eu não me engano, de Sicar, né? Deixa eu ver aqui. Cidade samaritana chamada Sicar, vocês vão ver isso no versículo 5. E tinha uma fonte ali, a fonte de Jacó, e tinha uma pessoa ali, uma mulher, e Jesus chega até a mulher e fala, dá-me de beber, né? E a mulher se espanta porque ela é samaritana, e como pode um judeu falar com um samaritano? Eles eram povos que eram brigados, que eram desentendidos, e isso não era comum, então a mulher se surpreende com isso. E Jesus começa a adivinhar a vida dela, né? Jesus fala para ela que ele é a água da vida, e tal, e ela começa a conversar com Jesus, Jesus com ela, e ele começa a desvendar a vida daquela mulher, dizendo, olha, chama teu marido. Ela fala, eu não tenho marido, e Jesus fala, olha, muito bem, eu sei que você não tem marido, 5 maridos você já teve, esse que você está agora não é o seu marido. O que dá a entender que aquela mulher tinha uma vida meio torta, né? Tinha uma vida meio infiel, talvez. Então, ela não era uma vida comum, dá a entender isso o texto, mas não é nisso que a gente vai focar hoje. Jesus continua conversando com aquela mulher e ela aproveita para perguntar, vê que ele é um grande sábio, ela se admira que ele adivinha coisas sobre a vida dela, e ela fala assim, olha, você é um grande mestre, um grande sábio, né? E eu vou aproveitar para perguntar, e ela fala, versículo 19, Senhor, disse a mulher para o Senhor Jesus, né? Vejo que és profeta. Olha, eu estou vendo que o Senhor é um profeta, então eu vou perguntar para o Senhor. E ela pergunta o quê? Vocês judeus dizem que deve ser adorado a Deus em tal lugar, na cidade de vocês. Nós samaritanos dizemos que nós devemos adorar a Deus em outro lugar, aqui em Samaria. Qual é o lugar certo para adorar? E aí você tem essa clássica resposta de Jesus, que todo mundo já viu, né? Todo mundo já escutou, que está lá no versículo 23. Vamos ler aí do 21, vamos ver do 21. Disse-lhe Jesus, versículo 21, capítulo 4, né, de João 4, 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus está falando que para ela, olha, vai chegar um dia, um tempo, que nós não vamos adorar nem em monte nenhum, nem vai ter um lugar específico para adoração a Deus. Esse tempo vai chegar. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando de quem aqui? Jesus está falando de si mesmo. A salvação vem dos judeus. Alguns profetas disseram isso no Antigo Testamento. A salvação vem do povo judeu. Por quê? Jesus era judeu. Era o Messias esperado pelos judeus e era um judeu de sangue. Então a salvação veio a partir do sangue do povo judeu. Porque Jesus era judeu, tá bom? E ele está falando de quem? De si mesmo aqui. A salvação, é como se ele falasse assim, olha, a salvação, eu venho dos judeus. A salvação vem dos judeus. Ele joga o foco da mulher para ele, né? Para o próprio Cristo. Versículo 23. E aí é o clássico, né? Que todo mundo conhece até de cor. Mas vem a hora e já chegou. Olha, ele fala, a hora vem, que vocês adorarão em qualquer lugar, e essa hora já chegou, é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes que o Pai procura, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você tem esse texto, é muito famoso. O que será que quer dizer essa questão de adorar em espírito e em verdade? Vocês já pensaram nisso? Querem tentar chutar uma resposta? Quer, irmã Maria? Irmã Cleusa? Olha, interessante. É um bom... A irmã pegou outro versículo, né? Mas excelente, irmã. É assim que a gente constrói a teologia bíblica, que a gente faz um bom estudo da Bíblia. Então a irmã recitou, né? De todo o coração, de todo o conhecimento, toda a força, você tem que amar a Deus assim. Isso, adoração envolve amar a Deus, com certeza. Com certeza. E de todo o seu coração, é impossível adorar a Deus com metade do coração. Eu falei isso, né, na reunião passada. Deus não divide sua adoração com ninguém. Ou você adora a Deus totalmente com todo o seu coração, ou não. Deus não compartilha, né, a adoração com ninguém. E a gente falou até da adoração das nossas coisas, né, dos nossos ídolos.
Enquanto você tiver um ídolo no coração, Deus está longe dele. Deus está longe dele. E a gente falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Não é verdade? Então, a gente falou sobre isso. A gente estudou isso semana passada. Então, muito bem lembrado, irmã Cleuda. Mas notem que, quem quer tentar outra definição aí? Ou a irmã Cleuda também quer tentar melhorar a definição que ela deu. O que será que Cristo quis dizer com... Isso. O que ele quis dizer com os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade, adorarão ao Pai assim. São os verdadeiros adoradores. Sim. Mas essa palavra em espírito e em verdade, o que será que ele está querendo dizer? Em espírito e em verdade. Com lealdade. Isso, com exclusividade, excelente. É isso mesmo, é bem por aí. Notem, vocês vão ter aí na folhinha de vocês, eu vou ler aqui o trecho para vocês. Está entre parênteses aí no ponto 3. No ponto 3. Irmãos, quando terminar eu posso ceder a minha folhinha para vocês. Irmã Clecivane e Francisco. Ponto 3, ponto A e 3A. Os verdadeiros adoradores são aqueles que percebem que Jesus é a verdade de Deus. Irmãos, notem que nesse texto Jesus chama a adoração para quem? Para si mesmo. A mulher pergunta para ele, olha, mestre, profeta, onde nós devemos adorar? Qual é o lugar correto? Ele fala, olha, vocês, vai chegar o dia, já chegou, o dia é hoje, que vocês vão adorar o Deus em espírito e verdade, não vai ter lugar correto. A ideia de Jesus aqui é que não tem um lugar específico para adorar a Deus, mas que adorar a Deus é olhar para Jesus e reconhecer que a salvação vem dos judeus, que a salvação vem dele. Quem reconhece isso com todo o seu coração, adora a Deus, seja onde for. Não importa se o seu local geográfico, né, a sua localização geográfica, não importa. Se você reconhece que Jesus é a água da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você reconhece isso com todo o seu coração, não importa onde você está. Aquela mulher estava preocupada com o local. Olha, onde a gente deve adorar? É em Samaria, em algum lugar aqui, ou em Jerusalém? Me responda. Jesus falou, olha, isso não importa. O que importa é reconhecer quem eu sou. Então ele chama a atenção para si, da mulher. É como se alguém dissesse assim, é como se Cristo dissesse, mulher, olhe para mim. Eu sou a água da vida. Pega um pouco de água aí do poço, mas eu não sou como essa água que você bebe e logo você tem sede. Eu sou a água que mata a sede espiritual, isso. Ela acaba com a sua sede eterna. Ele sacia, a água que sacia permanentemente a sede de alguém. Então ele está chamando a atenção da mulher para ele mesmo. E vocês vão ver que no final do texto a mulher entende. Tanto que ela sai correndo, não é verdade? Vocês lembram? Ela sai correndo para contar para os outros lá, os seus amigos, seus conhecidos na cidade, que ela conheceu a Cristo, o Messias. Ela reconhece isso. Então, é o que o texto dá a entender para a gente, né? Então, notem, irmãos, que Jesus quer provar aqui que Ele é o único caminho para o Pai. Adorar em verdade é adorar a Deus por meio de Jesus. Pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? O Espírito aqui não é o Espírito Santo, tá bom? É o seu Espírito, o nosso. É alguém que adora a Deus reconhecendo que Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esses são os verdadeiros adoradores. Irmãos, se há algum pastor, algum evangelista, dito evangelista, algum dito pastor, alguma dita igreja que não foca seus esforços na pregação do Evangelho, na pregação da pessoa e obra de Cristo, eles estão longe da verdade. Longe da verdade. Irmãos, quando eu falo isso, eu lembro de várias dezenas de exemplos de pessoas que estão presas em evangelicalismo, em religiões que se dizem cristãs, igrejas que se dizem cristãs e na verdade não são, porque eles estão longe de Jesus. É como aquele povo lá aquela igreja lá do Apocalipse, que Cristo está à porta, né? Eis que estou à porta e bato.
aquele texto ali não fala do seu coração. Não fala, ai, Cristo está no nosso coração batendo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deixa eu entrar. Não é isso que o texto fala. O texto ali não fala sobre evangelismo, sobre salvação. O texto fala de uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. E Jesus está do lado de fora da igreja. Olha, eu quero entrar. Vocês me botaram para fora. Então, irmãos, é muito comum no nosso contexto brasileiro essa realidade de pessoas que não adoram a Cristo em espírito e em verdade. É muito comum, irmãos. Pessoas que não veem que Cristo é o único caminho para o Pai, para o céu. É muito comum, irmãos. É muito comum. Não importa o local da adoração, chegaria o dia em que o conhecimento da verdade chegaria por meio de Cristo e da revelação na palavra de Deus. Então Deus se faz revelado pela sua palavra e pela pessoa de Cristo. Isso a gente tem conhecimento disso e a gente prega isso. Se você não vive essa verdade, se você não prega essa verdade, você ainda talvez precise conhecer o que é ser um verdadeiro adorador. O que é ser um verdadeiro adorador. Essa adoração não será apenas espiritual em vez de física, interna em vez de externa, mas será também direcionada ao Deus verdadeiro, tal como estabelecido na Escritura e mostrado na obra da redenção, disse um outro autor. Então, nós vemos a pessoa de Cristo, sua obra redentora, e o adoramos por isso. E essa é a verdade de Deus. Cristo é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Então, essa mulher aqui, no fim das contas, eu acho que ela termina aceitando isso. Leia o versículo 25 e 26, vamos ler. Jesus fala isso, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher fala, sabe o que é para Jesus? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o quê? Chamado Cristo. Ela está falando com Jesus, ela não se tocou ainda. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, o que Jesus disse para ela? Versículo 26. Eu sou o que falo contigo. Irmão, Jesus acabou de confessar para aquela mulher que ele é o Messias. Ela falou, olha, eu sei, Jesus, profeta, que vai vir um homem, um Messias, que é o Cristo, o Salvador, que vai libertar isso e vai anunciar essas coisas que o Senhor está dizendo. Ele fala, não é que vai vir, já veio, e eu estou na sua frente, sou eu. Imagina aquela mulher, imagina a reação daquela mulher. Os olhos se esbugalham, os ouvidos se aguçam, a cara de surpresa, né? Eu não estou acreditando nisso. Imagine você diante dessa notícia. E aí ela sai. Quanto à mulher, versículo 28, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem me disse tudo quanto tem feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela vai anunciar Jesus, o que dá a intenção que ela foi convencida por Cristo. Ela foi convencida. Parece que ela começa a acreditar mesmo que Jesus é o Messias, apesar da pergunta, né? Será que ele é o Cristo mesmo? Venham ver. É alguém que está animado por uma descoberta, né? Então essa foi a reação dessa mulher. Irmãos, notem que essa é uma adoração privada, uma adoração pessoal. É você reconhecer no seu íntimo, todos os dias, que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a passagem que te leva para o céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fez isso conosco, irmãos. Então, adorar a Deus sozinho, pessoalmente, na sua privacidade, é você acordar todos os dias e reconhecer isso. É você levantar de manhã e falar, Deus, obrigado por Cristo que morreu por mim, sendo eu tão pecador, não merecedor. É você reconhecer isso. É você viver reconhecendo o Evangelho. Suas atitudes moldadas pelo Evangelho. E você falar, olha, eu tenho que refletir a imagem de Cristo, eu tenho que buscar ser parecido com o Senhor Jesus. Porque Ele deu a vida por mim naquela cruz. E você fazer o Evangelho vivo na sua vida todos os dias. É assim que um verdadeiro adorador adora ao Deus Pai. É assim. Não é de nenhuma outra forma. Pastor, eu posso adorar a Deus por meio de
do meu comportamento? Com certeza. No meu trabalho, como eu adoro a Deus? Sendo o melhor trabalhador da empresa. Eu já contei para vocês, né? Eu acho que é Lutero que conta. É uma ilustração da vida de Lutero, que um sapateiro chegou para Lutero, se eu não me engano é Lutero, agora eu não lembro se é Calvino ou Lutero, mas eu acho que é Lutero. O sapateiro chegou para Lutero e perguntou: olha, eu quero ir para o ministério, eu quero ser um obreiro, eu quero estudar mais a palavra de Deus, eu quero pregar, eu quero servir. Ele fala assim, eu quero servir a Deus melhor, Lutero. O que eu faço? Então ele estava com essa vontade de servir Deus melhor, por mais tempo, né? De maneira mais aprofundada. Lutero fala para ele: olha, você quer servir a Deus melhor? Faça o melhor sapato da melhor maneira para a glória de Deus. E você vai estar servindo a Deus. Você vai estar agindo, adorando a Deus, servindo a Deus com todo o seu coração. Faça as coisas para os outros como se fosse para o próprio Deus. Paulo vai usar esse mesmo exemplo lá para os escravos, nas cartas. Ele fala, olha, ele chega diante de um escravo e fala assim: trabalhe para o seu senhor como se fosse para Deus. Faça o seu serviço, escravo, como se fosse para Deus. Para Deus. Então se comporte assim. E aí você vai estar adorando a Deus de todo o coração. Todo o coração. Não se esqueçam disso. Bom, ao passo que nós temos adoração pública, vamos ver Hebreus. Abram Hebreus. Nosso segundo ponto de hoje, o ponto final, né? Desse estudo sobre adoração. Nós já vimos muita coisa. Nosso esboço aí tem 5 páginas. Nosso estudo, para os irmãos estudarem em casa. Bom, se essa gravação ficar boa, e se tiver alguém assistindo na internet, eu vou botar lá o link depois na internet, no YouTube, no canal, na descrição para baixar esse material. E você pode ficar à vontade para baixar depois também lá, viu? Hebreus 10. Hebreus 10, 25, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Hebreus aqui, o autor de Hebreus está falando sobre a superioridade de Cristo. E ele vai tentar encorajar aqui os seus irmãos diante das dificuldades, diante dos argumentos que surgem contrários à fé, e ainda nesse tema sobre que Cristo é superior a todas as outras coisas, a anjos, a profetas, a tudo. Cristo é superior a passagens, né, homens do Antigo Testamento. O Hebreus vem nesse ritmo de explicação. O autor de Hebreus vem nesse ritmo de explicação, até que ele chega nesse texto. E aqui nós vemos que ele fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, irmãos, a adoração pública, ela é, em geral, formada por reunião, por comunhão. Como eu falei no começo, nós estamos aqui publicamente adorando a Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus juntos. E uma das principais e primeiras indicações da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é se ausentar dos serviços de adoração. Ele abandona a obrigação comunal de comunhão para participar desses encontros e exibe sintomas de orgulho e egoísmo. Então, um crente que abandona o culto público, que abandona as reuniões da igreja, ele mostra sinais de egoísmo, sinais de problema, sinais de orgulho. Então, vá sondando a sua vida aí, vá sondando a sua vida com relação à frequência, com relação à porcentagem do seu tempo que você doa para ajuda na igreja. Sonde a sua vida e veja se tem algum defeito na adoração pública, né? Aparentemente, alguns membros da congregação de Hebreus, a qual a epístola foi originalmente endereçada, mostravam negligência em frequentar os serviços religiosos.
Então eles negligenciavam os cultos, as participações na igreja. Eles faziam isso deliberadamente ao abandonar a comunhão dos santos. Irmãos, isso não é nada novo. Nós temos informação que do primeiro século, o primeiro século da igreja, nós já temos informação, escritos que mostram, que comprovam que os crentes deixavam às vezes de frequentar a igreja, ou que a frequência não era tão constante assim. Isso não é novo, é um problema tão antigo quanto a própria formação da Bíblia, a própria fé cristã. Mas o autor de Hebreus diz o que para nós? Diante dessas situações que afugentam os crentes da igreja, que fazem você sair do trabalho, que afastam você da comunidade, da comunidade cristã, que afastam você do trabalho, da obra de Deus na igreja, da comunhão dos irmãos. O que o autor de Hebreus fala? Ele fala, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, porque alguns fazem isso. Mas cuide, você não deixe de congregar. Não se deixe cair nesse erro. Não se deixe fazer isso. Antes façamos admoestações. E a palavra admoestações aqui é engraçado, irmãos, porque é a palavra que é traduzida em alguns lugares como exortação. Ele fala, façamos admoestações, né? Em algumas Bíblias ele vai falar, façamos exortação. Em alguns textos você vai encontrar como essa palavra traduzida como um rogo, um pedido. Um pedido de consolação, um aconselhamento, uma exortação, uma confrontação. Então o autor de Hebreus diz para nós que diante de alguns crentes que deixam de se congregar, o nosso papel é aconselhá-los, é exortá-los, confrontá-los com amor, é você chegar junto, né? Chegar junto, dar o seu ombro, ouvir aquela pessoa, procurar aquela pessoa. Nós devemos fazer isso com o irmão que está afastado, com o irmão que é faltoso. O irmão falta muito à igreja. É nosso papel como crente, não é só do pastor não, todos nós temos esse dever. Nós temos que consolar o irmão, chamar ao lado para aconselhar, dar bons conselhos, procurar saber o que está acontecendo com ele, orientá-lo biblicamente. É o nosso papel, irmãos. É o nosso papel. Nós devemos encorajá-lo. A ideia dessa palavra, sabe qual é? É quando você chega diante de alguém e você tenta convencer essa pessoa de seguir um plano. Já tentou convencer alguém? Se você já tentou convencer alguém na sua vida de fazer alguma coisa, você sabe o que é isso. Você chega do lado da pessoa e fala assim, e lança argumentos, né? Fulano, vamos lá para a casa de praia. Aí a pessoa fala, não vou não. Mas homem, vai ser feriado, né? Mulher, vai ser feriado. A gente vai ter o feriado, né? A festa a semana aí do carnaval inteira, a gente pode ir lá para a casa de praia, ficar lá. Aí a pessoa fala, não quero ir não. A gente vai tomar água de coco, vamos tomar um banho na água da praia. Você não quer ir não? Lá tem lugar para você dormir, tem quarto, tem rede, tem cama. A gente vai levar comida, você não precisa nem se preocupar com a comida. Você vai argumentando com a pessoa, tentando convencê-la. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Quando você está numa situação dessa, você deve procurar ajuda. E quando você vê um irmão que quer se deixar de congregar, um irmão faltoso, ou alguém que saiu da igreja, você deve procurar aquela pessoa, conversar com ela. Claro, procurando ela falando assim, olha, como já aconteceu conosco aqui, nós procuramos algumas pessoas quando saíram, há um tempo atrás, né? Quando nós chegamos, no caso, quando eu cheguei, e as pessoas disseram, olha, eu estou bem assim, vou ficar sem ir para a igreja mesmo. Eu não quero voltar. Nesse caso, você fala, tudo bem, se precisar de ajuda, a gente está ali, você sabe onde nos encontrar, sabe o nosso endereço, né? Então fique à vontade, e aí você ora por aquela pessoa, tá bom? Mas o nosso papel é chegar junto, aconselhar, exortar, chegar junto daquela pessoa para tentar convencer ela de ficar, tentar entender o que está passando na cabeça dela. É o nosso papel. E ele fala, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que o autor de Hebreus está dizendo? Excelente, irmã. É isso mesmo. Então, qual é a ideia aqui do autor?
olha, não deixe de congregar, mas se estimulem uns aos outros a participar da igreja, participar da congregação, a ter comunhão, se animem, se aconselhem, se exortem a fazer isso, e ainda mais, quanto mais perto Cristo tiver de voltar, mais nós devemos fazer isso. Então, diante da verdade que Cristo está às portas, com tanta crueldade no mundo, com guerra, com tudo no mundo aí, né? Doença, tudo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais nós vemos que a volta de Cristo se aproxima, a sua segunda vinda, e Cristo está perto de voltar, está à porta. Quanto mais você percebe isso no mundo, mais você deve lutar pela comunhão, mais você deve lutar para ficar em comunhão com os irmãos, participar na obra, congregar com sua igreja. Mais isso deve acontecer. Mas nós devemos zelar pelo irmão, exortá-lo, aconselhá-lo, chamar ao lado, dar o ombro se necessário for, se preciso for, para ele derramar suas lágrimas. Então, para que aquele irmão não possa abandonar a igreja, a fé, não deixe de congregar conosco. Você deve fazer isso. Quanto mais perto Jesus está de voltar, mais a gente deve arrochar o nó, né? Mais a gente deve se estimular. É um mútuo aconselhamento. Você deve me animar, me estimular, e eu devo estimular e animar os irmãos a trabalharem, estarmos unidos aqui na obra de Deus, em comunhão, servindo a Cristo, sendo a igreja de Jesus, esperando que o noivo venha resgatar a noiva. Venha resgatar a noiva. Então é isso, irmãos. Então, a adoração pública é feita disso. Então, você não pode adorar a Deus publicamente, de maneira saudável, se você não está em comunhão com os irmãos. Você não pode. Uma mão, um dedo não adora a Deus sozinho. A adoração é feita pelo corpo, cujo qual o líder é o cabeça, que é Cristo. E nós somos o seu corpo. E o corpo sem o dedo fica o quê? O corpo sem o pé, sem a perna, fica manco. Não funciona direito. Então, a verdadeira adoração pública deve ser uma adoração unida, com os irmãos todos unidos, todos louvando a Deus, amando a Deus, trabalhando na obra de Deus. Todos com a vida cristã saudável, espiritual, saudável, buscando serem mais parecidos com Cristo, estimulando uns aos outros nessa missão e nessa caminhada cristã que muitas vezes, nem sempre, né? Para não dizer quase sempre, é tão difícil. A gente deve se estimular. Olha, irmã, não desanime não. Não deixe de vir aos cultos não. Não falte por qualquer motivo não. Dê prioridade à obra de Deus. Irmã, quer que eu passe lá em casa? Eu passo lá, a gente vai pegar você. Não falte os cultos não. A gente tem exemplo aqui na nossa igreja, né? Liga pra gente, liga para o irmão, vai buscar, não tem problema. É por isso que a gente recebe visitante às vezes aqui que vem de longe. Poxa, eu queria voltar. Eu falo, não tem problema, fala que a gente vai buscar você, dá um jeito. Né? Quando é pessoa crente, então a gente dá um jeito. Fala com a gente que a gente vai buscar você. Então, irmãos, não deixemos de congregar-nos. Adorem a Deus de maneira privada, de maneira pública, de maneira santa. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Nós te adoramos, Deus, e nós te louvamos porque o Senhor é grande, Deus, e o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas, Deus, em nosso meio, tem fortalecido o nosso coração na fé, na Tua palavra. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem mantido a comunhão dessa igreja. Ainda que pequena, Deus, mas o Senhor trabalha nos corações dos irmãos, no meu, e nossa comunhão tem sido uma boa comunhão. Nos ajuda a aumentarmos essa comunhão para que nós possamos adorar ao melhor o Senhor juntos, unidos. Nos ajuda, Deus. Também nos ajuda na adoração privada, particular, que nós voltemos nossa vida para Jesus Cristo e que Jesus seja a verdade que habita em nós, Deus. A verdade que nosso coração grite, né? Que nossa língua fale. Nos ajuda, Deus, a confiar plenamente na obra redentora de Cristo. E Deus, nós confiamos que Jesus irá voltar um dia e que quando Ele voltar, Ele nos ache, Deus, íntegros, retos, tementes e fiéis a Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.